Olá, amados, um bom dia. Hoje, na nossa escola dominical, daremos continuidade ao nosso estudo sobre o arrebatamento e sobre as evidências do arrebatamento iminente. No estudo anterior, falei sobre as três teorias que existem a respeito do arrebatamento, e elas são os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Esses assuntos, essas teorias são as principais a respeito do arrebatamento. Os pré-tribulacionistas creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Os mesotribulacionistas creem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E os pós-tribulacionistas creem que a igreja será levada, arrebatada, após a grande tribulação. E no estudo anterior nós vimos que a igreja não passará pela tribulação. A nossa ênfase aqui, a minha ênfase nos estudos, é mostrar o arrebatamento pré-tribulacionista, onde a igreja não passará pela tribulação, e nós vimos três razões porque hoje nós vamos ver mais três, mas vamos rever primeiramente as três razões anteriores porque a igreja não passará pela tribulação. Então nós vimos que a primeira razão é porque a igreja ela não é destinada à ira. E vimos também, segundo, que a Bíblia nunca usa a palavra igreja em uma passagem relativa à tribulação. E vimos também, em terceiro, a expressão encontro nos ares, ela é singular ao arrebatamento. Então, vimos essas três razões, mostrando, dando ênfase, que a igreja não passará pela tribulação. E hoje daremos continuidade sobre esse assunto, e lembrando, o propósito do estudo é nos dar estabilidade bíblica da vinda iminente de Cristo. Esse estudo ele não é para discutir teorias, pelo contrário, é para afirmar a nossa certeza que temos que Cristo irá arrebatar a sua igreja antes da tribulação. O propósito desse estudo é nos dar estabilidade, confiança, convicção bíblica da vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. As evidências do arrebatamento antes da tribulação. Eu quero iniciar o estudo de hoje com a expressão o encontro nos ares. Esse foi o nosso terceiro ponto no último estudo, e eu quero reforçar partindo do terceiro ponto, e vamos adiante com mais três. A expressão o encontro nos ares, ela é singular para o arrebatamento da igreja, e ela é diferente do glorioso retorno. Sabemos que o Senhor voltará. As três teorias que nós não estamos estudando as três, mas as três teorias, tanto o pré, como o meso, como o pós-tribulacionista, eles têm uma certeza. Todos creem na volta do Senhor. Porém, os pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja terá um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e esse encontro é chamado de arrebatamento ou encontro nos ares. O Senhor voltará em duas fases. A primeira, ele voltará nos ares. Ele não vai tocar os seus pés na terra como ele vai fazer no final da grande tribulação. No final da grande tribulação, sim, ele irá voltar à terra tocando os seus pés lá em Jerusalém, em Israel. Porém, antes disso, nós cremos o encontro nos ares, aonde Cristo irá encontrar-se com a sua igreja antes da tribulação. E quero reforçar esse ponto aqui, essa expressão, o encontro nos ares, mostrando então como será diferente um encontro nos ares do glorioso retorno, do momento em que o Senhor irá pisar a terra, mostrando que são dois momentos distintos um do outro. Primeiramente, o encontro nos ares será o arrebatamento de todos os cristãos. E ao lado você pode ver o glorioso retorno, ninguém será arrebatado. No encontro nos ares,
A igreja é levada para o céu. Número 2. No glorioso retorno onde Cristo irá pisar a terra, Cristo estabelece seu reino na terra. Número 3. O encontro nos ares será um tempo de alegria. Enquanto isso, o glorioso retorno será tempo de lamentação. O encontro nos ares, ponto número 4, somente os cristãos verão. Enquanto o glorioso retorno, todo olho o verá. O encontro nos ares, número 5, não há julgamento sobre a terra. Enquanto lá a volta do Senhor, quando ele pisar os pés na terra, Cristo julgará os habitantes da terra. O encontro nos ares, número 6, ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento, enquanto o glorioso retorno acontecerá após os 7 anos de tribulação. O encontro nos ares, Cristo vem nos ares, literalmente, e no glorioso retorno, Cristo virá com os seus à terra. Então, esse pequeno quadrinho aqui nos mostra a diferença que é o arrebatamento, que é um evento, e o glorioso retorno, pisando a terra, que é outro evento. Então, não tem como se confundir. Porém, os mesotribulacionistas, eles não creem nisso. Também os pós-tribulacionistas, eles creem que o encontro nos ares não existe. E aqui, mostrando biblicamente que são 2 momentos distintos. Dando continuidade ao nosso estudo, mostrando então agora a 4ª razão por que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Os apóstolos e cristãos da igreja primitiva esperavam Cristo a qualquer momento. A qualquer instante eles estavam esperando o Senhor Jesus Cristo voltar. E essa é uma das razões, entre outras, que indica que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Os discípulos esperavam isso, esse momento, esse encontro nos ares. Eles aguardavam a promessa de João 14, versículo 3, onde diz assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Jesus confortando os discípulos, dizendo a ele para não se turbe o vosso coração. E o Senhor dá essa promessa aqui maravilhosa: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Sobre essa promessa, os cristãos da igreja primitiva aguardavam. Aguardavam Cristo a qualquer momento, a qualquer instante. É iminente a volta do Senhor. Eles não estavam aguardando a tribulação. Embora que passassem por tribulações, dificuldades, muitos morreram tragicamente, tiveram a cabeça arrancada, foram comidos por leões, foram queimados vivos, mas eles não estavam aguardando a tribulação, aquela lá de Apocalipse, aquela dita pelos profetas como sendo o tempo de angústia, falada também por Jesus no capítulo 24 como um tempo de grande angústia, com o qual nunca houve nem jamais haverá. Os discípulos e os apóstolos, eles estavam vivendo na expectativa da vinda do Senhor a qualquer momento. Isso nos mostra então que a igreja, ela será levada a qualquer instante, a qualquer momento, e essa é a nossa expectativa ainda sobre Cristo. Vamos ver aqui Tiago, vamos ver aqui os apóstolos, os discípulos, como eles viviam essa expectativa. Tiago 5, versículos de 8 a 9 diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então aqui, observa a expressão, a vinda do Senhor está próxima. Observe também o versículo 9, o juiz está
às portas. Essa expressão às portas significa estar bem pertinho, estar bem próximo. Também, Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele diz, perto está o Senhor. Essa era a expectativa, a esperança dos discípulos. O Senhor está próximo, ele está às portas. Perto está o Senhor. Também, Pedro, o apóstolo Pedro, em capítulo 4, versículo 7 de 1 Pedro, ele usa essa expressão, está próximo. Aquele dia está bem próximo, está chegando esse dia. Também o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele diz que não deixemos de congregar-nos. Olha a advertência, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E eis aqui a advertência do autor aos Hebreus, não deixemos de congregar-nos. E graças a Deus que o versículo diz como é costume. Parece que não só da nossa geração, mas daquela geração também do passado, era costume de alguns o deixar de congregar-se. E ele diz, antes vamos fazer admoestações, advertindo uns aos outros. E tanto mais quanto o dia se aproxima, quanto mais estamos vendo que se aproxima o dia do Senhor vir nos buscar, façamos então, vamos cuidar, vamos ser mais cautelosos, mais diligentes. Esse aqui é o ensino desse versículo. O dia se aproxima. Tiago 5, versículo 8 e 9, extraindo mais uma vez, ele tem a expressão a porta. O juiz está às portas. Filipenses 4, versículo 5, Paulo dizendo ali, o dia do Senhor está perto, perto está o Senhor. 1 Pedro 4, 7 diz que está próximo. Hebreus 10 e 25, se aproximando, quanto mais vezes que o dia está se aproximando. Amados, os discípulos não estavam errados. Engana-se então que os discípulos estavam errados na teologia deles. Não, eles estavam vivendo sobre a promessa de Cristo que iria voltar e levá-los para si. E ainda assim estamos vivendo. Nós não estamos aguardando a tribulação, não estamos aguardando o anticristo, não estamos aguardando o tempo de angústia que virá sobre a terra, embora que passamos dificuldades e angústias, privações, problemas, dificuldades, assolações, mas nós estamos aguardando aquele dia de tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Estamos aguardando na expectativa ainda como os discípulos. O juiz está à porta, ele está próximo, ele está perto, está se aproximando esse dia. Estas expressões mostram a expectativa da esperança dos crentes da igreja primitiva. Revelam a iminência da vinda do Senhor. Iminência significa ele virá a qualquer momento, a qualquer instante, independente de qualquer sinal ou circunstância. O Senhor pode vir ainda hoje, pela manhã, à noite, a qualquer instante, a qualquer momento, o Senhor virá. A sua volta é iminente. Os cristãos não aguardavam a tribulação, eles aguardavam o Senhor. E sobre essa expectativa, sobre essa esperança, sobre esse consolo, é que nós, crentes em Cristo, devemos viver. Muito bem, veremos a quinta razão pela qual a igreja não passará pela tribulação. Nós acabamos de ver que o Senhor está próximo. Os discípulos viviam sobre essa expectativa. E em quinto lugar, a igreja não passará pela tribulação e a razão são as trombetas.
Nós vamos ver então, de uma forma bem simplificada, sobre as trombetas. Primeiramente, lá em 1 Coríntios 15, 52, fala então da última trombeta que será tocada. E em 1 Tessalonicenses 4,16 também fala do momento em que o Senhor dará ordem e que a trombeta será tocada e nós seremos arrebatados. Vamos entender aqui que existe trombeta e trombeta. Existe a trombeta do arrebatamento e a trombeta do livro de Apocalipse, e nós não devemos confundir aqui as trombetas. Algumas teorias, como os pós-tribulacionistas, eles confundem as trombetas, dizendo que é a mesma do Apocalipse. Porém, essas trombetas são distintas. Trombeta de 1 Coríntios 15 e de 1 Tessalonicenses 4, elas estão relacionadas com o arrebatamento, consolo para a igreja, conforto para os crentes em Cristo que estarão com Cristo. Essas trombetas falam do arrebatamento. Será tocada, e a igreja será arrebatada. Porém, ou melhor, ainda continuando aqui, e lá em 1 Coríntios diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Essa trombeta vai ser algo muito rápido. 1 Coríntios diz que no abrir e fechar de olhos seremos transformados, teremos nossos corpos transformados, glorificados e estaremos com Cristo. E lá em Tessalonicenses diz que isso será nos ares, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso é a trombeta do arrebatamento. Porém, a outra trombeta de Apocalipse 11, 15, Apocalipse 11, de 15 a 19, você pode ler. Você vai ver que ali a trombeta não está relacionada com arrebatamento, nem tampouco quanto ao consolo da igreja, mas as trombetas do Apocalipse elas estão relacionadas com o juízo que Deus trará sobre a terra. Cada trombeta, são 7 trombetas, cada trombeta que será tocada, Deus derramando o seu juízo sobre a terra. Nós vimos um pouco sobre isso, onde a igreja não é destinada para a ira, e a essência da tribulação é ira de Deus, é juízo de Deus, é punição de Deus sobre os habitantes da terra, principalmente sobre Israel e sobre os homens ímpios. E Deus não nos destinou para a ira. Então, Apocalipse 11, versículo 15 a 19, onde fala da última trombeta, essa trombeta não é a trombeta de 1 Coríntios nem de Tessalonicenses, pois essa trombeta aqui de Apocalipse é de juízo, pois lá diz que haverá terremoto e grande saraiva. Isso é juízo, não é consolo. A trombeta do arrebatamento, ela é diferente. Por quê? Porque no abrir e fechar de olhos teremos os corpos transformados, estaremos nos encontrando com o Senhor nos ares, e lá em Tessalonicenses diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Será momento de alegria, porém a trombeta de Apocalipse está relacionada com o juízo de Deus, punição de Deus, ira de Deus sobre a terra. E a expressão lá diz terremoto e grande saraiva. Então essa é a quinta razão pela qual a igreja não passará pela tribulação. As trombetas indicam isso. Ou melhor, elas diferem uma da outra, mostrando que a trombeta de Coríntio e de Tessalonicenses são trombetas do arrebatamento. A sexta razão pela qual a igreja não passará pela tribulação é que a tribulação ela é um tratar de Deus para com Israel. Sim, a tribulação, aqueles 7 anos que virá sobre a terra, tempo de angústia, de grande dificuldade, onde o anticristo irá reinar, ele irá reinar por 7 anos, 3 anos e meio, como dito lá em Apocalipse,
será de paz, uma paz fingida. Terá tribulação, mas pouco. E os outros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, será de grande tribulação, de grande perseguição, de grandes mortes, terror. Será um tempo singular, o qual nunca houve nem jamais haverá sobre a terra. Assim disse Jesus em Mateus 24 e versículo 20. A tribulação é um tratar de Deus para com Israel. Esse ponto ele é crucial para entender as profecias bíblicas. Se eu negar a existência de Israel como sendo ainda um povo ao qual Deus irá cumprir suas promessas, toda a minha escatologia estará comprometida. Eu quero repetir. Se eu, então, esse é um ponto crucial, eu devo entender que Israel é um povo ao qual Deus ainda irá cumprir a sua promessa, ou as suas promessas ainda em Israel. Se eu negar Israel ainda como sendo um povo de Deus, que Deus, de certa forma, vou usar a palavra, Deus congelou eles no tempo, como quem dizendo, vocês vão ficar aqui e eu vou levantar um outro tempo, vou chamar os gentios para a igreja, e Deus então iniciou a igreja. Até então, findar o tempo da igreja, que vai ser no arrebatamento, Deus vai tornar a tratar com Israel. Então, a tribulação é um tratar de Deus para com Israel. E esse é o ponto crucial para entendermos as profecias e a escatologia bíblica de forma sadia. É preciso entender que Deus ainda tem a promessa para com Israel e Deus, então, irá cumprir. Vamos ver alguns versículos que falam sobre essa promessa e falam ainda sobre o agir de Deus ainda sobre Israel, para entendermos melhor o tratar de Deus para com o seu povo. Jeremias 31, versículo 31 e 32, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olhe, observe aqui que diz que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. E continua, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. O Senhor está dizendo que firmará uma nova aliança para com Israel, não conforme a aliança que ele fez com seus pais, num dia em que os tomou pela mão, os tirando então do deserto. Essa nova aliança ela vai ter um caráter diferente. Continuando, olhando para as Escrituras, Isaías 59, versículo 20, diz assim: Virá o Redentor a Sião, e aos que de Jacó se converterem, diz o Senhor. Agora vamos ler um texto paralelo a esse, agora não mais no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, para fecharmos aqui e entendermos Israel e Deus. Deus ainda cumprirá o seu plano em Israel. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 a 27. Mostrando esses versículos porque alguém pode dizer, não, mas Deus fez isso no passado com Israel. Hoje a igreja substituiu Israel, como algumas doutrinas pregam. A igreja não substituiu Israel. A igreja não é Israel. A igreja é o corpo de Cristo. Israel é o povo de Deus, ao qual Deus ainda tem um assunto para tratar com eles. E Deus irá cumprir a sua palavra. Romanos 11, 25 a 27. Versículo 25 de Romanos 11 diz:
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio, preste bem atenção, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Paulo dizendo a esses irmãos: não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Veio o endurecimento em parte a Israel. Israel hoje está endurecido, com o coração endurecido. Eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que foi cuspido, rejeitado pelo seu povo. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Note que veio o endurecimento em parte a Israel, mas aqui diz até que. Esse até que fala de um tempo. Essa expressão denota tempo, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Haverá um tempo em que Deus, então, chamará Israel como um pai chama um filho para tratar os dois olho a olho, e vai chegar esse tempo. Não chegou ainda. Israel ainda, muitos judeus se converteram, mas como nação, Israel ainda irá prostrar-se aos pés do seu Messias, do seu Cristo. Para eles, esse assunto é uma grande ignorância. Há poucos dias eu vi uma reportagem sobre um judeu que ele disse que se os cristãos quiserem aceitar aquele homem da cruz como o Messias deles, que eles aceitem, mas aquele que morreu na cruz, ele não é o nosso Messias, ele não é o nosso Messias. E ele chegou a dizer absurdamente que eles preferiam, pelo menos aquele judeu, ele disse, eu prefiro voltar para Auschwitz do que voltar. Em outras palavras, eu prefiro voltar para o campo de concentração do que aceitar aquele homem na cruz como sendo o nosso Messias. Israel irá sofrer grande dano com o coração endurecido. Rejeitaram o Messias, o Cristo. Deus irá tratar com Israel. Veio o endurecimento em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Versículo 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas iniquidades. Nós não estamos no Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento. Essa é uma citação lá de Isaías, ao qual nós acabamos de ler o versículo anterior, no capítulo de Isaías. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esse versículo fala de algo no futuro, onde todo Israel será salvo, onde todo Israel irá se prostrar diante do Senhor. E isso será no tempo de angústia, no tempo da grande tribulação. O versículo 27, o Senhor diz: esta é a minha aliança. Lembra? O versículo nós lemos lá em Jeremias, que o Senhor faria uma nova aliança. E agora o versículo 27, no Novo Testamento: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amados irmãos, a tribulação será a punição do Senhor a Israel para levá-los ao arrependimento. A tribulação, ela tem outra essência diferente do arrebatamento. A igreja será levada primeiro. Depois que a igreja for arrebatada, Deus vai tratar para com Israel. É como se Deus tivesse, então, parado Israel no tempo, iniciando, então, a igreja, e depois que ele levar a igreja para si, o encontro do Senhor nos ares, para com o seu corpo, para com a igreja, que é o corpo de Cristo,
Deus então vai chamar Israel de novo. Os eventos que acontecerão na grande tribulação são eventos muito parecidos com o do Antigo Testamento. Pois bem, Deus vai chamar o seu povo de volta e Deus vai fazer grandes sinais diante dos olhos de Israel, tal qual ele fazia no tempo do Antigo Testamento. Você lendo o livro de Apocalipse, nós podemos ver os sinais lá de fogo caindo do céu, de terremotos. Deus fará grandes sinais para então mostrar para Israel, para eles chegarem ao arrependimento. Então, repetindo o que temos aqui no quadrinho, a tribulação será a punição do Senhor a Israel para levá-los ao arrependimento. Entender Israel como nação e como povo escolhido de Deus, povo ao qual Deus ainda tem uma promessa, é crucial para entendermos a escatologia bíblica e saudável. Jeremias 30, versículo de 4 a 9. Esses versículos que nós vamos ver agora, pelo menos os 3 livros aqui, mostram então que a igreja não estará na grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação será um tempo onde Deus vai tratar para com Israel. Jeremias 30, versículo 4 a 9, fala sobre tempo de angústia para Jacó, para Israel, não tempo de angústia para a igreja. Também em Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala de tempo de angústia, qual nunca houve. Tanto em Jeremias 30, de 4 a 9, como em Daniel 12, versículo 1, falam do mesmo tempo. E ambos falam que vai ser tempo singular, tempo do qual nunca houve nem jamais haverá. Será tempo de angústia para Jacó. Será tempo de angústia do qual nunca houve. Mateus 24, versículos 15 a 21, já no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo veio a confirmar que será tempo de angústia para Jacó. Lá em Mateus 24, versículo 15 a 21, o Senhor usa essas expressões aqui, que esse tempo de angústia vai acontecer no lugar santo, ou seja, em Jerusalém, em Israel. E o Senhor veio afirmar que haverá grande tribulação, ao qual nunca houve, nem jamais haverá. E essa expressão está batendo a mesma com Daniel 12 e Jeremias capítulo 30, onde será tempo de angústia, tempo de grande tribulação, não para a igreja, e sim para Israel. Embora sendo lamentável a situação futura de Israel e das nações e dos ímpios, é maravilhoso ver a palavra de Deus se cumprindo a cada dia diante dos nossos olhos. A cada dia que passa, se aproxima o dia do Senhor, o dia que Ele virá buscar a sua igreja. Nós estamos aguardando esse dia, tal como os discípulos estavam. Talvez com menos fervor. Confesso isso, com menos fervor. Às vezes é preciso acontecer algo como está acontecendo agora em nossos dias, em 2020. Dias de pestilência, de pandemia, de crise econômica, de crise na saúde, de crise política. Estamos passando dias difíceis. São os últimos dias. Não é ainda a tribulação, nem a grande tribulação, não estamos vivendo ainda no Apocalipse, mas o Senhor tem nos ensinado grandes lições para nós. A Igreja de Jesus Cristo precisa acordar. Precisamos arder em nossos corações essa expectativa. O Senhor Jesus irá voltar. Nós estamos aguardando o Senhor. E o Senhor, nesses últimos dias, tem de fato nos despertado. Eu disse em um dos estudos anteriores, estávamos criando raízes aqui neste mundo. E com esses últimos acontecimentos, o Senhor está
colocando os nossos olhos, levantando os nossos olhos para o alto. Estavam muito olhando aqui aos arredores, nas coisas deste mundo. Nossos olhos já estavam se acostumando aqui e com esses acontecimentos, embora sendo triste, tantas mortes têm acontecido por causa dessa pandemia, mas o Senhor tem nos despertado. Devemos dar graças a Deus por esse lado em que o Senhor está abrindo os nossos olhos. Eu quero concluir esse estudo mostrando então que a igreja não passará pela tribulação. E nós vamos concluir assim mostrando as 6 razões pelas quais mostram, indicam, confirmam, nos dão convicções que a igreja não passará pela tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Primeiramente, a igreja não é destinada à ira. Em segundo, a Bíblia nunca usa a palavra igreja em uma passagem relativa à tribulação. Também a expressão o encontro nos ares mostra então do momento especial do arrebatamento, o momento em que o Senhor encontrará a sua igreja, cumprindo então a promessa de João 14, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E a quarta razão, os apóstolos e cristãos da igreja primitiva esperavam Cristo a qualquer momento, a qualquer instante, assim como também nós cremos e o aguardamos. Não estamos aguardando a grande tribulação, nem o anticristo, nem a marca da besta. Estamos aguardando a volta iminente de Cristo, que está próximo e cada dia se aproxima, está à porta. E a quinta razão, as trombetas, mostrando então que ambas são diferentes. A trombeta de Tessalonicenses e de Coríntios são trombetas de consolo, enquanto as trombetas de Apocalipse são trombetas de juízo. Isso mostra então que seremos levados, arrebatados antes da tribulação. A tribulação é um tratar de Deus para com Israel. Eu mostrei então que esse é um ponto crucial na escatologia. Então, poderia falar de muitas outras razões pelas quais indicam as evidências que a igreja não passará pela tribulação, mas essas 6 são para que nós descansemos em Deus, firmemos nossos olhos nas Escrituras e vivamos sobre a expectativa. O Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Ao ressoar da trombeta de Deus, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai querido, te dou graças ao Senhor por sua misericórdia, sua bondade, sua graça. Ó Deus, perdoa-nos. Somos tão falhos, tão fracos. Aumenta-nos a fé. Fé essa que nos últimos dias parecia naufragar, mas o Senhor tem despertado. O Senhor, Deus, tem nos alertado nesses últimos dias de pandemia, de crise. Mais pessoas estão correndo atrás do Senhor. Temos orado mais. Temos centrado melhor o nosso pensamento no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos em Cristo. Ajuda aqueles que nos últimos dias têm se convertido ao Senhor, têm se quebrantado, têm entendido que é necessário buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Senhor está perto. Ó Deus, damos graças a Ti, o aguardamos ansiosamente. Faz ferver em nosso coração, faz arder em nosso coração essa expectativa, essa esperança. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.